A paz é algo que todos nós almejamos. Queremos para nós mesmos, para as nossas famílias, queremos para a nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo. A paz é uma qualidade que eu creio que todo ser humano deseja de alguma forma. E com certeza, uma pessoa piedosa, uma pessoa que agrada a Deus, deve desejar essa qualidade também. Nós queremos desenvolver essa característica de paz. O próprio Jesus diz: bem-aventurados pacificadores. Queremos ser conhecidos por aqueles que buscam trazer paz. Quando nós olhamos para a Bíblia, para estudar sobre esse assunto de paz, tem três aspectos que são muito importantes para entendermos em relação a isso. O primeiro é paz com Deus. Paz com Deus. O segundo é paz pessoal. A minha paz dentro do meu coração, na minha vida pessoal, individual. E o terceiro é paz com as outras pessoas. Nós queremos olhar cada um desses individualmente para poder crescer nessa qualidade de paz. Começando com paz com Deus. A Bíblia descreve que nós entramos nesse mundo, nós nascemos separados de Deus, inimigos de Deus. Nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse, como se nós fôssemos o nosso próprio Deus. A Bíblia descreve essa pessoa como um tolo ou um ímpio. É uma condição, é uma situação triste em que nós vivemos. Se somos honestos com nós mesmos, ninguém entra nesse mundo tendo paz no seu coração, tendo paz com Deus. Todo mundo entra nesse mundo em busca de paz. Eu acho interessante como Isaías 57, 20 a 21 descreve o ímpio em relação ao paz. Diz que os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz. Deus fala isso. Não há paz. É bem interessante, Agostinho de Hippo, um dos pais da igreja de muitos anos atrás, ele escreveu essa frase que ficou bem conhecido. É o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti. Os nossos corações andam inquietos enquanto não descansar em ti. Essa é a realidade, essa é a verdade. Mas graças a Deus, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para mudar essa situação, para trazer reconciliação, para trazer paz às nossas vidas. Antes de conhecermos a Cristo, Colossenses 1:21 diz que éramos inimigos de Deus. Por quê? Por causa do mau procedimento de cada um de nós. Nós vivemos em hostilidade contra Deus. Mas, no momento que nós somos salvos, Romanos 5:1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. No momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, somos declarados justos perante Deus. E a hostilidade acaba, a inimizade acaba, e agora temos relacionamento, temos reconciliação com Deus. Nos tornemos filhos de Deus. O benefício disso é maravilhoso. Nós não mais estamos lutando contra Deus. E mais importante ainda, Deus não se opõe a nós. Romanos 8:31 diz que agora Deus é por nós. Então quem será contra nós? Acho que não tem paz maior do que isso, de saber que Deus é por nós. Mas esse texto em Romanos 8 vai além disso. No verso 32 diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com Jesus de graça todas as coisas? Além disso, se alguém fizer uma acusação contra nós que somos escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Além disso, se alguém tentar nos condenar, é Cristo Jesus que morreu
e que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E se tiver alguma coisa que possa nos separar do amor de Cristo, esse texto afirma que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse texto termina dizendo que somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Então, qual o benefício de ter paz com Deus? De estar em paz com Deus? São esses. Deus é por nós. Deus nos dará todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Deus nos justifica. Cristo intercede por nós. E Deus nos ama com um amor incondicional e eterno. É maravilhoso a paz de Deus que nós podemos ter. E esse é o fundamento. A paz com Deus é o fundamento para depois ter paz na minha própria vida. Essa paz pessoal. Então vamos olhar esse número 2, paz pessoal. Se olhamos para a nossa vida, o nosso dia a dia, tem muita coisa que tira a paz da nossa vida, não é? Muitas vezes são coisas pequenas. Uma palavra que alguém falou que nos deixou irritado, tirou a paz, a gente ficou lá amargurado por um tempo, pensando, refletindo. Talvez é um negócio que não deu certo, talvez um relacionamento dentro do emprego ou dentro da igreja que tem dificuldade a situação e você fica pensando, fica acordado à noite pensando sobre aquele relacionamento e como é que ficou nesse ponto. Também tem coisas grandes, né, que podem tirar a nossa paz. A situação em que o mundo está vivendo hoje está tirando a paz de muitas pessoas. Eu acho interessante, comentando sobre isso, o que é que tira a nossa paz? Onde está a culpa? Será que está em nós ou está na circunstância ou nas outras pessoas? O autor do livro, Jerry Bridges, fala esse comentário. Ele disse: as adversidades mais dramáticas, as coisas maiores, como a pandemia que estamos tendo nesse momento, essas coisas mais dramáticas da vida normalmente nos forçam a dobrar o joelho perante o Senhor, recebendo a sua graça em paz. Tudo bem, estamos indo a Deus, recebendo a paz de Deus. Mas as adversidades mais comuns, pequenos, simples da vida, essas coisas nos roubam da paz. Por quê? Porque temos a tendência de tentar lidar com essas circunstâncias comuns em nossa própria força. E como é que nós lidamos em nossa própria força? Lidamos através de quê? Ansiedade e preocupação. Gastamos horas pensando, ficando preocupado, ficando ansioso, tentando ver qualquer solução que nós podemos fazer para resolver aquele problema. Agora, o problema da ansiedade é que a ansiedade é uma expressão de falta de confiança em Deus. De viver como se Deus não estivesse em controle. De viver como se Jesus não tivesse vencido o mundo, mas sim o mundo vencido Jesus. Graças a Deus, Jesus diz em João 16, 16 e 31 que Ele venceu o mundo. Acho interessante nesse texto em João 16, porque Jesus dá duas promessas aqui. Ele faz duas afirmações aqui. Primeiramente, ele diz que nós iremos enfrentar dificuldades nesse mundo. Nós iremos sofrer, ele promete isso. Mas, em segundo lugar, ele promete que ele venceu o mundo, então nós não precisamos ficar preocupados. Nós podemos receber a sua paz. Então, o que é que nós devemos fazer quando estamos começando a perder a paz interior? O que é que fazemos quando as circunstâncias tentam roubar essa paz que nós temos? Filipenses 4 é um texto maravilhoso que fala exatamente sobre isso. Filipenses 4, verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentam seus pedidos a Deus. O resultado, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, em tudo orar. Em tudo orar. Deixa bem claro aqui, não seja ansioso, mas em tudo ora. Em segundo lugar, devemos dar graças em tudo. Como é que vamos dar graças em tudo? Olhando para trás e olhando para frente. Olhando para trás, vendo a fidelidade de Deus no passado. Olhando para frente e vendo as promessas de Deus para o futuro. Em tudo dá graças. E a promessa, o resultado é que a paz de Deus vai guardar, vai proteger o nosso coração para que tenhamos paz. Nota que esse versículo não promete libertação. Esse versículo não promete que se você orar e se você pedir a Deus com ação de graça, então Ele vai tirar você daquela situação difícil e vai te libertar daquele perigo imediatamente e você vai estar em tranquilidade sem nenhuma oposição. Não, não fala isso. O texto diz que Deus vai dar um paz em meio àquela situação que nem você vai conseguir entender, vai exceder o entendimento. Jerry Bridges coloca tão bem, diz: o resultado prometido a nós quando chegamos a Deus em oração com ação de graças não é libertação, mas paz de Deus. Uma das razões pelas quais não encontramos essa paz é porque com muita frequência não nos contentamos com outra coisa senão a libertação. Mas Deus não promete a libertação. Ele nos promete a paz. E é uma paz que excede o entendimento. Se nós estamos focando só na libertação, se estamos focando só no final, eu só quero atravessar essa luta, eu só quero terminar com essa situação, eu quero olhar para frente e nunca mais lembrar disso, estamos perdendo o foco. O foco é Deus e Deus nos traz paz em meio à dificuldade. Mas tem outra coisa que possa roubar a nossa paz. Segundo aspecto aqui é o que devemos fazer se o diabo, o acusador dos santos, tenta roubar a nossa paz. 1 Pedro 5 nos dá a resposta em relação a isso. Às vezes é o próprio diabo que está nos acusando, que está roubando a nossa paz. 1 Pedro 5 diz: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não duvida do amor de Deus por você. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que eu devo fazer? Resistem-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces. O que é que nós devemos fazer? Devemos resistir o diabo. Devemos permanecer firmes na fé. Devemos saber que outros estão sofrendo também. E devemos descansar no Deus de toda a graça, lançando toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Qual é a acusação do diabo? O diabo vai tentar dizer: ó, Deus não te ama, porque se Deus lhe amasse, você não estaria passando por esse sofrimento. Essa é uma acusação de Deus, é uma acusação não de Deus, uma acusação do diabo contra Deus, que tenta tirar a paz do nosso coração. Precisamos resistir. Então, a paz de Deus é o fundamento para a nossa paz interior. E a paz interior, então, nos ajuda com a paz que precisamos ter com as outras pessoas. Vamos olhar esse último e terceiro, paz com os outros. Quando Paulo menciona
o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, ele fala sobre paz. Provavelmente essa paz se refere a essa paz um com os outros. Por que eu falo isso? Porque no contexto imediato, em verso 15, por exemplo, diz: se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então o contexto aqui é pessoas brigando um com o outro ao ponto de destruir um ao outro. Depois, antes de mencionar o fruto do Espírito, fala do fruto da carne. E essas qualidades também falam de uma falta de paz, como ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Todas essas coisas tiram a paz entre um e o outro. Então, qual é a exortação que nós temos na Bíblia? Qual é a exortação que tem em Romanos 12:18 e Hebreus 12:14? Como é que nós devemos viver? Esses textos deixam bem claro: viver em paz com todos. Esse é o nosso alvo, nosso objetivo, tentar viver em paz com todos. Agora, próxima pergunta: por que devemos viver em paz uns com os outros, conforme Colossenses 3:15, especialmente dentro do contexto da igreja? Porque nós somos membros um dos outros, somos membros de Cristo, do mesmo corpo. Assim como seria algo absurdo de eu continuamente ficar machucando de propósito o meu braço quando eu preciso do meu braço, é a mesma coisa de um irmão continuamente viver em discórdia, tirando a paz com outro irmão em Cristo que faz parte do mesmo corpo. Agora, quando nós temos alguma dificuldade, algum problema entre irmãos, ok? O que é que nós devemos fazer? Mateus 5:23 e 24, Mateus 18:15 fala sobre isso. E é interessante, quem deve tomar a iniciativa, né? Se eu pecar contra você, quem é que deve tomar a iniciativa? Se eu pecar contra você, Mateus 5 diz que eu preciso ir e buscar reconciliação. Mas se você pecar contra mim, quem é que deve tomar a iniciativa? Mateus 18 diz: eu preciso ir e falar contigo. De qualquer jeito, eu sou responsável para tomar a iniciativa para buscar reconciliação com o meu irmão. Isso é muito importante. Não ficar esperando o outro, mas agir para buscar a paz. Com quanto esforço devo fazer isso? Com quanto esforço? Tem dois textos, Romanos 14:19 e 1 Pedro 3:10-11. Eles usam palavras fortes. Romanos 14:19 diz: esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemos. Em 1 Pedro 3:10-11 diz: busque a paz com perseverança. A palavra usada aqui vem do grego, que tem a mesma raiz de perseguir, de perseguição. Essa ideia de esforço intenso e persistência em ir atrás de algo ou alguém. Essa é a atitude que nós devemos ter em buscar a paz, uma persistência, uma insistência, quase uma perseguição, porque nós almejamos paz. Por fim, talvez você pensa: e se for um descrente, alguém que não conhece a Cristo, que não faz parte do corpo de Cristo, o que é que eu devo fazer? Isso também é muito importante. Romanos 12 nos dá a resposta. Vamos concluir com isso. Romanos 12. Romanos 12, verso 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procuram vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Resumindo, o que é que nós devemos fazer em relação a alguém que não conhece a Cristo?
Mais uma vez, nós devemos tomar a iniciativa e buscar a paz. Não devemos retribuir a ninguém mal por mal. Devemos fazer tudo possível para viver em paz com todos. Nunca devemos procurar a vingança. Isso pertence a Deus. E por fim, devemos vencer o mal com o bem. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo move em nossos corações, produzindo esse fruto tão importante de paz, para que nós podemos viver em paz um com os outros, ter paz interior e desfrutar de paz com Deus.